vamos dar continuidade à disciplina de estágio supervisionado 2. E hoje vamos abordar a questão das perspectivas de organização do ensino médio a partir de uma base unitária. Só relembrando que esta unidade refere-se à unidade 2 da disciplina, e só relembrando que na unidade 1 do estágio supervisionado 2, nós vimos nas videoaulas assuntos mais relacionados à funcionalidade, ao funcionamento da disciplina, quanto à questão da dinâmica dos procedimentos, das fichas, do cronograma e atividades. Pois bem, então, mais uma vez, nesta videoaula, na unidade 2, iremos tratar sobre as perspectivas de organização do ensino médio a partir de uma base unitária. Também gostaria de lembrar vocês que, além das videoaulas, nós temos as aulas em PDF, que também vão tratar de outros assuntos relacionados às diferentes unidades, certo? Então, eu trouxe os tópicos da aula, que aqui vai tratar de vários assuntos, né? Essa parte é meio densa, porque aí nós vamos abrir a aula com algumas questões e vivências sobre a realidade do ensino médio no Brasil. Vamos colocar os objetivos da aula. Iremos fazer uma breve retomada sobre concepção de ensino médio e profissional no Brasil. Vamos ver rapidamente o ensino médio na LDB 9.394/96. Iremos nos reportar o conceito de politecnia, sobre a formação humana integral, sobre a articulação de trabalho, ciência, tecnologia e cultura como dimensões indissociáveis da formação humana, que aí é que vamos entender em que consiste essa base unitária, né, que é uma das proposições para a organização do ensino médio, tratar sobre o trabalho como princípio educativo, a pesquisa como princípio educativo, também ver uma discussão sobre a realidade concreta como uma totalidade, síntese de múltiplas relações. Então, a nossa aula ela está baseada nos estudos, nas pesquisas de vários autores, como a Cássia Quenze, o Dante, Schiavata, Marise Ramos e outros autores e autoras que nós buscamos para organizar esta aula, ok? Bom, antes de tudo, né, de já irmos para fazer essa abordagem sobre breve retomada sobre a concepção de ensino médio e profissional no Brasil, eu gostaria de colocar algumas questões para vocês refletirem. Você sabe qual é a principal finalidade do ensino médio? Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e aí eu me refiro à lei atual 9.394/96, uma outra questão. Quais são os principais desafios enfrentados pelos estudantes, né? E por nós mesmos que já passamos no ensino médio, quais foram as nossas principais dificuldades enfrentadas, né?
ao cursar o ensino médio, vocês já têm alguma leitura sobre base unitária? O que significa? O que significa base unitária na organização do ensino médio? Você já ouviu falar sobre esse conceito? Você sabe quais são as áreas de conhecimento que compõem o currículo do ensino médio? Vocês podem citar algumas? Então, essas questões são questões norteadoras que, ainda que ao longo da nossa aula não sejam respondidas todas, mas é interessante vocês buscarem essas leituras ou outras leituras para ter a resposta a essas questões. Muito bem. Então, o objetivo da nossa aula vai consistir mesmo na nessa ideia que nós estamos colocando para que vocês possam identificar esses conceitos principais e da politecnia, dessas dimensões do trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura, certo? Essa importância de vocês compreenderem esses conceitos que estão na base de uma concepção de base unitária no ensino médio, também identificar quais são as finalidades do ensino médio de acordo com a LDB, certo? Reconhecer a importância da unidade curricular no desenvolvimento, não é? De competências, né, gerais, e relacionar a organização curricular do ensino médio às demandas sociais, de acordo com a realidade socioeconômica, e que aí eu recomendo leituras de autores que fazem uma análise como é que vem se configurando o mundo do trabalho, né, ao longo da história e de uma forma particular no Brasil, certo? Bom, como eu disse, vamos fazer aqui uma breve retomada sobre a concepção de ensino médio e profissional no Brasil. Então, nossos estudos sobre esse assunto, nós nos embasamos no livro da Cássia Quenze. É um livro que ela trata sobre ensino médio, construindo uma proposta para os que vivem do trabalho. Eu recomendo que vocês adquiram ou busquem o livro físico, ou busquem artigos na internet. Ela é uma autora, uma professora, que suas pesquisas envolvem a questão do ensino médio e a relação com o trabalho. E sua relação com o trabalho. Muito bem, então, o que a professora Cássia Quenze nos coloca, né? Então, a primeira coisa para a gente entender abordar a questão, a constituição do ensino médio profissional no Brasil, certo? Tem uma categoria importante que esses autores colocam, que é a questão da dualidade estrutural, certo? O que é isso? É que, historicamente, na constituição do ensino médio profissional no Brasil, há a constituição de duas redes. Por isso
se diz dualidade estrutural, né, que está na base, né, e na relação da educação com a realidade socioeconômica no Brasil. Então, vamos traduzir o que é isso? Duas redes. Então, aí é que existe uma rede profissional e outra de educação geral, certo? Então, essas duas redes, elas se foram constituídas para atender as necessidades socialmente definidas pela divisão social e técnica do trabalho. Então, as primeiras iniciativas do Estado, né, do Estado brasileiro, a respeito das escolas profissionais, que isso é no início do século XX, é que nós sabemos que a criação dessas escolas profissionais, elas visavam atender à realidade socioeconômica do país, não é, num determinado período, né, no início do século XX, certo? Então, só nos anos 40 é que se teve essa preocupação de criar o ensino médio, certo? Então, a iniciativa estatal primeiro criou escolas profissionais para só nos anos 40 criar o ensino médio. Então, essas duas redes sempre estiveram ora desarticuladas e ora articuladas na história da política educacional no país. Então, a compreensão do ensino médio depende da compreensão de sua relação com o ensino profissional, certo? Ambas ou ambos, né, essas duas redes compõem duas facetas indissociáveis de uma mesma proposta, certo? Então, ora a formação de quadros intermediários que desempenharão as funções intelectuais e operativas, ou seja, as funções de planejamento e supervisão por um lado e de execução por outro, certo? Então, aí, o ensino médio no Brasil esteve atrelado a essa concepção, a essa política, né, de formar quadros dirigentes e formar trabalhadores para execução, fazendo a separação aí entre trabalho manual e trabalho intelectual, certo? Então, vocês têm aí a citação direta de uma transcrição do material da obra aí da professora Acácia Quença, certo? Então, foi uma breve retomada sobre a concepção de ensino médio e profissional no Brasil, porque, né, a história do ensino médio está atrelada à história do ensino profissional e vice-versa. E por que nós estamos trazendo, não é, como unidade 2, aliás, unidade 2 do estágio supervisionado 2, essa discussão sobre o ensino médio, porque nessa disciplina de estágio 2, vocês estudarão o ensino médio, vocês irão para a escola do ensino, as escolas do ensino médio para fazerem o estágio, ok? Então, por isso, vamos retomar essa concepção filosófica e política, né, do ensino médio no Brasil e as discussões que os autores trazem sobre a organização desse ensino médio. Muito bem. O ensino médio na LDB, o que diz a atual legislação sobre o ensino médio? Então, vocês podem ir
ao texto da legislação e vocês vão encontrar, certo? Quais são as finalidades do ensino médio. E só, mais uma vez, enfatizando que a realidade socioeconômica do Brasil está conectada à política educacional de ensino médio, né? Que busca atender às demandas de uma sociedade marcada, não é? Por desigualdades econômicas, sociais e regionais. Então, aí nós sabemos que a política educacional está diretamente conectada à realidade socioeconômica do Brasil. Então, voltando aqui para as finalidades do ensino médio, nós temos pontuado lá na legislação 4 finalidades. Então, a primeira, a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Essa é uma das finalidades previstas na legislação, né? Também outra finalidade do ensino médio, a preparação básica para o trabalho e para a cidadania, buscando proporcionar uma compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e o pensamento crítico, e, por fim, a compreensão dos princípios da cidadania e da formação dos indivíduos para o exercício pleno dos seus direitos e deveres na sociedade. Então, isto posto, certo? Vamos então tratar aqui a partir do texto básico que nós nos apoiamos para organizar essa aula, que é o texto do professor Dante Henrique Moura, que se intitula Algumas possibilidades de organização do ensino médio a partir de uma base unitária, trabalho, ciência, tecnologia e cultura, certo? É um material que também o professor Dante cita vários autores, como Frigoto, Ciavata, Marise Ramos, né, que são, e o próprio autor Saviani, Demerval Saviani, que são autores, né, cujas pesquisas se baseiam aí nessas discussões sobre o ensino médio, a questão da formação humana integral, a questão da politecnia, trazendo essa preocupação com a organização do ensino médio, certo? Então, vamos aqui, então, continuar colocando o seguinte, né? Eu coloquei as questões iniciais sobre a questão de como é que vocês percebem a questão do ensino médio, já que hoje nós já estamos, né, no outro nível, né, de ensino, mas assim, nós já passamos pelo ensino médio. Né? Então, eu fiz a pergunta: quais foram as dificuldades que vocês sentiram, ou nós sentimos, quando fizemos o ensino médio? Então, essa preocupação por uma identidade, né? Qual é a concepção de ensino médio que temos e qual é a concepção que queremos, certo? Qual o sentido próprio do ensino médio? Essa luta por essa identidade e sentido para o ensino médio, ela não é nova, certo? Agora, a gente fez uma breve retomada dessa questão da dualidade, né, que demarca a história do ensino médio, essa dualidade estrutural, constituída por duas redes, uma que forma para a educação geral e outra para a formação profissional. Nós fizemos um passeio rápido por isso, mas assim a gente vai pegar agora mesmo a partir da LDB 9.394/96, que
a legislação mais recente, né? Então, na gênese dessa lei, esteve presente a discussão sobre a concepção e os princípios norteadores do ensino médio, certo? Esteve presente, né, no início das discussões, então ali, né, bem na gênese esteve presente essa discussão sobre a concepção e os princípios ordenadores do ensino médio. Então, de um lado, vamos encontrar num projeto de lei do deputado Otávio Elísio, certo? Uma defesa, né, de integração da educação geral à formação profissional. Então, no projeto de lei desse deputado, traz à baila essa concepção identitária do ensino médio, a partir da perspectiva da integração da educação geral com a formação profissional. Mas também houve essa outra concepção, não é? Outras concepções, continuando, né, com visões de que a educação básica tem que ser separada da formação profissional, ou a educação geral separada da formação profissional. Então, nós vamos encontrar aí, nessa gênese da lei, essas duas posturas, essas duas concepções. Bom, então vamos nos ater aqui nessa proposta de integração, não é? Entre educação geral e formação profissional. Então, na proposta de integração, o ensino médio não seria tão somente para formar para uma profissão, formar para uma profissão específica, mas estaria orientada à recuperação da relação entre conhecimento e prática do trabalho. Então, dessa forma, abre aspas, o horizonte deveria ser o de propiciar aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas utilizadas na produção, e não um mero adestramento de técnicas produtivas, certo? Não se deveria, então, propor que o ensino médio formasse técnico especializado, mas sim politécnico. Para ilustrar essa ideia, né, que é citada aqui, dos autores Frigoto, Seabate e Ramos, eu gosto muito de ilustrar com o filme Tempos Modernos, com a figura do Charlie Chaplin, né, na esteira de montagem ali, ele adestrado a apertar somente o parafuso, né? Então, ali era algo muito específico, né? Então, era esse adestramento da técnica de apertar parafuso. Eu recomendo quem ainda não assistiu ao filme que assista, tá? Para entender essa diferenciação entre integrar os fundamentos, né, científicos, tecnológicos, com uma formação específica, né, profissional, que aí é o que nós vamos chamar de politecnia, certo? Então, como foi colocado, não se trata de um trabalhador adestrado para executar uma tarefa que se encaixe no mundo do trabalho. Politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno. Então, a politecnia está vinculada aos conhecimentos básicos e princípios que permeiam as várias formas de trabalho, os quais devem ser assegurados pela educação politécnica. Então, aí, e a gente pode, no texto do professor Dante Moura, aparece, né, uma citação
muito interessante do professor Demerval Saviani, quando coloca que, não, a politecnia trata-se de um desenvolvimento multilateral que vai abranger a prática produtiva como um todo. Não vai ser, no caso do exemplo do filme, apenas apertar o parafuso na esteira lá, né? Como parece lá no filme. Né? Mas esse trabalhador entendeu o processo como um todo, não só apertar o parafuso, no caso aqui do exemplo. Então, a ideia é que, ao dominar esses princípios fundamentais, o trabalhador seja capaz de executar diferente forma de trabalho, entendendo sua natureza e essência. Isso vai além de um simples treinamento mecânico, né? Para realizar uma tarefa específica com perfeição, como se fosse apenas para atender uma demanda de mercado. Então, o objetivo, uma educação politécnica, o objetivo é formar um trabalhador que compreenda o processo de trabalho de uma forma mais ampla e crítica, tornando-o mais versátil, preparado para lidar com várias atividades no ambiente produtivo. E aí nós trazemos como exemplo de um profissional. Por exemplo, no caso de um engenheiro de produção, certo? Então, o que seria essa politecnia, né? Na prática? Aí, pegando o exemplo do como seria esse perfil desse engenheiro de produção. Então, esse profissional, aqui no caso, ou qualquer outro, né, gente? Esse profissional não seria apenas para entender o funcionamento das máquinas ou dos processos específicos de fabricação, mas também que ele seja capaz de planejar, otimizar e gerenciar sistemas complexos de produção. Ele vai compreender, ele deve compreender os fundamentos da ciência, dos materiais, da mecânica, da automação e da gestão de projetos, além de aplicar esse conhecimento para melhorar a eficiência e inovação no ambiente de trabalho. Então, apoiado no conceito de politecnia, o aluno, né, o aluno lá que está no ensino médio, estaria orientado para explicar não só como a ciência e a tecnologia se concretizam em recursos e ferramentas tangíveis que impulsionam a produção, mas também como esses alunos são influenciados pela cultura e, ao mesmo tempo, a influenciam, certo? Porque, ao produzir símbolos, representações e significados, né, a cultura determina as práticas sociais e, ao mesmo tempo, é determinada por essas práticas, constituindo-se no modo de vida de uma dada sociedade ou grupo populacional. Então, aí o conceito de politecnia nos remete a quê? A integrar, a unir trabalho, ciência, tecnologia e cultura no currículo escolar, que pode ser feito de forma integrada, permitindo que os alunos compreendam como esses campos interagem na vida cotidiana e no processo produtivo. E aí nós podemos trazer alguns exemplos, né? Então, essa é uma possibilidade de organização do ensino médio a partir de uma base unitária. Que base unitária é essa? Então, é articular trabalho, ciência, tecnologia e cultura. E isso pode ser feito de vários modos. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Primeiro, por meio de projetos interdisciplinares. Então, a escola pode desenvolver projetos que envolvam várias disciplinas ao mesmo tempo, promovendo a integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Um exemplo, um projeto sobre energias renováveis, né? Pode envolver ciências, no caso das áreas de física e química. Então, os alunos podem estudar os fundamentos da energia solar, eólica e hidráulica. No caso da tecnologia,
Os alunos podem desenvolver um protótipo de painel solar ou de turbina eólica. Essa dimensão do trabalho, o que pode ser feito? Pode-se discutir como essas tecnologias, no caso aí que nós colocamos aí a questão do protótipo de painel solar ou de turbina eólica, discutir como essas tecnologias, né, afetam o mercado de trabalho e as novas profissões emergentes nesse setor. Um outro exemplo, articulando a questão da cultura. Os alunos podem ser levados a analisar como diferentes culturas e regiões adotam ou rejeitam essas tecnologias e como o uso de fontes renováveis impacta a sociedade e o ambiente de forma sustentável, ok? Então, esse é um exemplo que eu trouxe por meio dos projetos interdisciplinares. Um outro exemplo aqui é sobre a realização de eventos e feiras de ciência e tecnologia. Então, a escola pode organizar eventos onde os alunos possam apresentar projetos que integram essas áreas, mostrando a relevância de cada uma para o desenvolvimento social e econômico. Por exemplo, uma feira de ciência focada no tema inovação para o desenvolvimento sustentável. Essa feira pode incentivar os alunos a desenvolver projetos envolvendo as ciências. Por exemplo, eles investigarem os impactos ambientais de diferentes formas de produção. Né? No caso da tecnologia, nós podemos propor soluções tecnológicas, ou os alunos proporem soluções tecnológicas inovadoras para reduzir esses impactos, como o uso de sensores para o monitoramento ambiental. Com relação ao trabalho, discutir novas profissões ligadas à sustentabilidade e economia verde. Com relação à cultura, mostrar como diferentes comunidades e culturas enfrentam os desafios do desenvolvimento sustentável e como essas soluções podem ser adaptadas a contextos culturais diversos. Então, projetos interdisciplinares, feiras de ciência, eventos de feira de ciência, são 2 exemplos, que nós podemos estar trabalhando, desenvolvendo na escola, nessa organização do currículo do ensino médio, a partir dessa concepção da base unitária, certo? Um outro exemplo que eu trouxe foi a respeito da educação profissional integrada ao ensino médio, certo? Então, adotar currículo de educação profissional integrada, que envolva a preparação técnica para o mundo ou mercado de trabalho, junto com o desenvolvimento das áreas de ciência e tecnologia, certo? Aí, nesse caso, o exemplo é curso de informática aplicada. Então, com relação à tecnologia, ensinar habilidade de programação, rede de computadores, gestão de sistemas. Com relação à questão do trabalho, preparar os alunos para as carreiras na área de tecnologia da informação, com estágio ou visitas e empresas do setor. No caso da dimensão do conhecimento científico, aplicar conceitos de matemática e lógica no desenvolvimento de soluções tecnológicas. E com relação à dimensão da cultura, refletir sobre o impacto da globalização digital na sociedade e no trabalho e discutir questões étnicas relacionadas ao uso da tecnologia, certo? Então, essa é a primeira parte da aula sobre essas perspectivas de organização do ensino médio a partir de uma base unitária, fazendo essa integração do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura. Teremos uma parte 2, onde nós vamos continuar o assunto, certo? Já
retomando essa base unitária e falando sobre a questão da integração, da formação humana integral e outros eixos que estão aqui elencados em nossa disciplina. Até breve.